Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abend e esta é uma aula sobre limites. Bom, vou começar compartilhando minha tela com você e, a partir de agora, a gente vai falar sobre o caso de limites em que o x tende a infinito e a função é uma função polinomial. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquela forma indeterminada do infinito sobre infinito que você vê aqui à direita do vídeo. Você substitui o x na função e o resultado fica infinito sobre infinito. Então, vamos ver como isso funciona. Então, nesse caso aqui, olha só, o limite de x tendendo a menos infinito, a função é x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 2x menos 13. Então, observe que a função é um polinômio e x tende a menos infinito. Então, neste caso, nós podemos aplicar o que chamamos de regra do desprezo. Então, nesse caso, o limite vai ficar assim, ó. Limite, x continua tendendo ao menos infinito. E veja, nós vamos utilizar a regra do desprezo. Eu vou desprezar as menores potências de x e vou considerar somente a maior, que é o x ao cubo. Agora fica mais fácil calcular o limite. Se x tende a menos infinito e nós temos x ao cubo, o resultado é menos infinito. Por que menos infinito? Porque infinito não é um número real que a gente possa fazer cálculo com ele. Não faz sentido você dizer que infinito menos infinito tem algum resultado. Eu até poderia dizer um resultado aqui, mas eu não gosto de falar do que é errado. Então, você não pode fazer operações com infinito. Mas imagine o seguinte, o infinito é uma ideia. Então, quando você pensa que os números tendem ao infinito, eles vão ficando maiores, 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 de forma indefinida. Ele vai aumentando cada vez mais. O mesmo acontece em relação ao menos infinito. Em relação ao menos infinito, na verdade, eles vão ficando cada vez menores, menores, menores. Eles ficam maiores em valor absoluto, né? O número em si fica um número muito grande, mas com um sinal negativo. Isso significa que ele é cada vez menor, menor, menor. Então, vamos relembrar aqui a questão das potências. Quando eu tenho um número negativo, por exemplo, menos 2, e elevo ao expoente ímpar, o resultado é negativo. Se eu tivesse elevado a um expoente par, o resultado seria positivo. Tá? Então, vamos passar aqui para o próximo. Olha, x tende a menos infinito e a função é um polinômio. Eu vou desprezar as menores potências de x e vou trabalhar somente com a maior. A maior é x elevado a sexta. Então, está aqui, ó, x elevado a sexta. Bom, se é menos infinito, então vai ser um número negativo elevado a expoente par, o resultado fica positivo, mais infinito. Você pode colocar mais infinito ou simplesmente infinito. O sinal positivo não é fundamental, mas o negativo sim. Então, vejamos aqui mais alguns cuidados que a gente tem que ter em relação às potências. É justamente isso que eu falei. De novo aqui embaixo, ó. Quando você tem um número negativo que você eleva ao expoente par, olha, menos 3 ao quadrado é menos 3 que multiplica menos 3. E quando você multiplica dois sinais negativos, né, menos que multiplica menos, é mais, e 3 vezes 3 dá 9. Mas se você elevar, por exemplo, menos 3 ao cubo, você tem menos 3 que multiplica menos 3 que multiplica menos 3. Então, olha, menos que multiplica menos é mais, que multiplica menos é menos. Então, menos 27. Tá? Então, quando eu elevo a expoente par, o resultado fica positivo. Quando eu elevo a expoente ímpar, o resultado fica negativo. Então, nesse primeiro caso aqui, olha, menos infinito elevado a expoente ímpar, o x é menos infinito elevado a expoente ímpar, negativo, menos infinito. Agora, o x é infinito elevado a expoente ímpar. Bom, quando a base é positiva, o resultado é positivo mesmo. Olha. Infinito ou simplesmente mais infinito. Agora aqui, quando o x tende a menos infinito, então menos infinito, ó, o x, o expoente é ímpar, menos infinito. Com esse menos aqui de fora, mais infinito. Agora, x elevado a menos 6. O x é negativo, o expoente par fica positivo, mais infinito. Agora, x tende a mais infinito. Elevado a expoente par é infinito mesmo. Quando a base é positiva, não tem problema. O resultado vai ser sempre positivo. Quando a base for negativa, que a gente tem que ter atenção.
que é o caso aqui agora. Olha. X tende a menos infinito. Então, menos infinito elevado ao expoente par fica positivo. Com esse menos aqui de fora, fica negativo, menos infinito. Então, eu coloquei essas questões aqui agora, né, essas que você está vendo na tela, que a gente acabou de fazer, justamente para chamar a atenção para um cuidado muito cuidado em relação aos sinais quando você calcula a potência. Vamos baixar a tela mais um pouquinho e temos aqui mais dois exemplos. Olha, nesse caso, x tende a infinito, nós temos uma fração, um quociente. Então, ó, tem que repetir, né? X tende a infinito. Tá. Como o numerador é um polinômio e o denominador também, e x tende a infinito, vamos também usar a regra do desprezo. Então, no numerador, eu vou considerar somente a maior potência de x à quinta. E no denominador, olha, é x ao cubo. Então, aqui, x ao cubo. Agora, eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Então, aqui, olha. Por que a base é a mesma? Ó, porque é x e x. Então, nesse caso, o que eu faço? Eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, expoente 5 menos o expoente 3, 5 menos 3 dá 2. Então, x tende a infinito. X tende a infinito, elevado ao quadrado, infinito. É a resposta. Vamos para o próximo. Limite x tende agora a menos infinito, e observe que a função é a mesma. Então, regra do desprezo, ó, o numerador agora é x ao cubo, e o denominador é x à quinta. Então, tá invertido, né? Então, limite, tem que escrever limite, x tende a menos infinito, repito a base e subtrai os expoentes. Então, aqui eu vou mostrar um macetezinho, que olha só, a maior potência agora, x à quinta, está no denominador. Então, minha dica é, já repita a base no denominador, para você evitar a questão do expoente negativo e ter que inverter a base depois. E, então, subtrai os expoentes, né? 5 menos 3 dá 2, ó. E em cima, né, o que sobrou? Qual era o número que estava multiplicando aqui, ó? Tem um número multiplicando aqui o x ao cubo, é o 1. Então, aqui sobra esse 1. Bom, se x tende a menos infinito, eu vou ter 1 divididos por um número muito grande. Então, se você pega 1, eu sempre relaciono com uma coisa que eu gosto muito, eu adoro comer pizza. Então, uma pizza, se eu vou dividir por um número muito grande de pessoas, quer dizer, uma infinidade de pessoas, significa que o pedacinho que eu vou comer dessa pizza vai ser muito próximo de zero. Então, é por isso que esse limite aqui é zero. Bom, então eu espero... Ah, tem mais um aqui. E mais dois, na verdade, que eu tinha preparado. Então, vamos lá. Eu achei que já estivesse terminando o vídeo, mas felizmente não estávamos, que a gente pode falar mais um pouquinho. Então, olha, x tende a menos infinito, e a função é polinomial. Maior potência do numerador, 4x ao quadrado. Do denominador aqui, ó, 8x ao quadrado. Então, observe que eu posso simplificar x ao quadrado com x ao quadrado. Então, o que sobrou? Limite, e insisto com você, tem que ficar escrevendo limite, tá? Sobrou 4 oitavos. Ora, se eu simplificar 4 oitavos, ó, 4 dividido por 4 dá 1, e 8 por 4 dá 2. Então, esse resultado deu meio. Toda fração que puder ser simplificada tem que ser simplificada. E meio é uma constante. O limite da constante é a própria constante. Vamos para o próximo. Limite, x tendendo a menos infinito, todos no mesmo caso, né? Maior potência do numerador, menos 7x a sexta. Do denominador aqui, ó, 21x ao cubo. Então, é igual. Limite, x tendendo a menos infinito. Bom, podemos simplificar, olha, o 7 com 21. 7 por 7 dá 1, 21 por 7 deu 3. Então, vai dar 1/3, só que lembra aqui que é negativo? Ó? Então, negativo aqui. X à sexta dividido por x ao cubo. Repito a base, subtrai os expoentes. Então, 6 menos 3 dá 3. Né? X tende a menos infinito. Então, ó, menos infinito elevado a expoente ímpar vai ficar negativo. Com esse menos aqui de fora, positivo. Né? Dividido por 3 não vai fazer a menor diferença. O resultado é mais infinito.
É o resultado. Bom, e agora, de fato, acabou o que eu tinha preparado. Bom, eu espero ajudar você com essas explicações e muito obrigado por ter assistido. Tchau.